Salve Vega, boa noite. Cara, o que você entende por ser um intelectual, cara? Porque assim, eu acho que a nossa definição para intelectual é muito diferente, cara. Eu acho que é muito diferente. Eu vejo que você menciona a caminho da intelectualidade. Porque assim, eu não sou um cara que eu estou a caminho da intelectualidade. Eu sou um cara que simplesmente sou eu, mano, tá ligado? E hoje cada vez mais eu percebo minhas limitações. Não, você ser intelectual não quer dizer que você não tenha limitações. Nós somos seres humanos, não somos divinos nem semideuses. Então a gente sabe das nossas limitações e que o conhecimento ele é infinito. Sendo o conhecimento infinito, o ser humano jamais vai conseguir saber de tudo, né? Não tem como você saber de tudo. O Voltaire tem aquele livro famoso lá, O Filósofo Ignorante, que ele fala no livro que o conhecimento ele é infinito e se você não impor limitações no seu processo investigativo, você vai ad eternum, né? Ad infinito, não acaba mais. Então você como ser humano, você tem que pôr limitações. Então você vai estudar uma coisa, você tem que já previamente saber onde você quer chegar e ter uma e saber quando, como fazer uma conclusão. Senão você não vai fazer que nem qual que é o mal da modernidade. A modernidade, ela, em nome do capitalismo e do lucro, ela não termina as obras mais como era antigamente. Então, antigamente tinha um filme, tinha uma série que tinha início, meio e fim. Hoje tem séries aí que tem várias temporadas, não acaba nunca, e os caras inventam outra série de outro personagem, não sei o quê. E a produção de conteúdos ela tá saturada, porque tem conteúdo demais, entendeu? E a gente não impõe limitações nisso. É claro que eu prefiro que seja sem limitações, né? Eu não tô aqui defendendo a regulamentação da imprensa, nem nada disso. Quanto mais informação, mesmo as indesejáveis e as fake news, seja lá o que for, melhor. Porque você combate desinformação com mais informação, né? Então, para mim, ser intelectual é você prezar não só o intelecto no sentido de erudição, de você ser um cara que fala idiomas, que sabe da filosofia do Aristóteles, não é só isso, entendeu? Uma pessoa que nunca leu um livro na vida, analfabeta, mas que ela pensa por ela mesma e ela reflete sobre o papel dela no mundo, e o papel das coisas, o papel do mundo, que ela é uma verdadeira filósofa. Para você ser filósofo não é só os caras que lê livro, né? Quantos moradores de rua vejo aqui em São Paulo que são filósofos, cara? Que estão numa condição de miséria na rua, mas na bebida, no álcool, na droga. E os caras têm um discurso muito da hora, cara. Os caras são filósofos mesmo, que naquela condição o cara pensa e teoriza sobre o mundo, sobre sua condição, sobre o sofrimento. Então, para mim, ser intelectual é isso aí, cara. Não é só o rato de biblioteca ou acadêmico, entendeu? Ser intelectual é um pouco de cada uma dessas coisas que eu te falei. A intelectualidade está numa criança curiosa que pergunta bastante, por exemplo, naquela idade que a criança pergunta, né? Que ela quer saber de onde vêm as coisas, que ela tem curiosidade. Eu acho que o intelectual de verdade não é aquele que tem certezas das coisas, né? É aquele que tem dúvidas, que tem perguntas. Por isso que o porquê e o como é muito mais importante do que a resposta dada, entendeu? Porque eu sempre gostei das teorias que elas vieram mais para confundir do que para esclarecer. É na confusão, é no emaranhado de ideias, nessa teia de significações, é em tudo isso que reside o conhecimento. Lembra que o conhecimento, para fazer uma analogia da mitologia grega, ele é um labirinto, né? O conhecimento é um labirinto. Você pode ordenar e previamente eleger um programa de leitura, seja de uma faculdade, seja você sendo autodidata mesmo também, mas vale lembrar que o conhecimento, ele uma coisa vai puxando a outra. Você lê num livro
e aparece a referência de outro, ou de um autor, ou de algum evento histórico, e aí você já, hoje com a facilidade da internet, você já pesquisa sobre isso, e aí isso vai te gerar um outro assunto, que você vai, de repente, quando você menos percebe, você está numa área totalmente diferente, você começou numa coisa e foi parar numa coisa totalmente diferente. A beleza do conhecimento, do processo investigativo, ele está em tudo isso, cara. Você entendeu? Então, nada é engessado, né? Quanto mais liberdade de pensar e quanto mais liberdade de pesquisa, sem censura, sem colocar um cabresto na pessoa para onde ela, direcionando para onde ela tem que ir, igual a academia faz, às vezes você tem que ser direcionado para determinadas ideias, você não pode pensar de outra forma por você mesmo, ou você não pode pesquisar certos autores. Quanto mais limitações dessa forma, embora eu te falei que a gente tem que ter limitações, é claro, mas quanto mais você cercear e tolir o raciocínio dessa forma, mais limitado, não de uma maneira ideal, mas mais cerceado da sua liberdade cognitiva, de conhecimento e cultural, você vai ser, né, cara? Você pega, por exemplo, na União Soviética, né, cara, tinha a inteligência, né, que era a cúpula, né, a nomenclatura dos dirigentes daquele Estado infrajurídico burocrático, né, mas você tinha também os intelectuais no sentido de uma elite intelectual, né? Aí tem aquele sociólogo Gaetano Mosca e o próprio Vilfredo Pareto, né, italianos, que falam dessa movimentação das elites, né? É sempre uma oligarquia e uma espécie de aristocracia que acaba desempenhando o papel de pensar a sociedade, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o indivíduo que pensa por ele mesmo, mesmo sendo da base da sociedade e vindo da base, né, o mais humilde. Mas com certeza os movimentos culturais que teve no mundo, na história, sempre partiram de uma elite reduzida. Por exemplo, a Renascença, o Iluminismo, né? Todos esses movimentos de explosão cultural, eles foram pensados através de uma elite e o povo acabou acompanhando isso, né? Os próprios movimentos políticos do Brasil, a independência, a república, sempre foram de elites, né? A Revolução de 30 também e tal. E tem a elite no sentido sociológico, não essa palavra pejorativa que os marxistas usam de elite, né? Dos donos do meio de produção, antagônicos à classe operária, mas é uma elite cultural, né? É uma elite que pensa pelos demais. E aí surge também os intelectuais orgânicos, né? Os partidos de massa, principalmente, seja a direita ou a esquerda, os partidos massificados, os partidos de massa, que têm uma mídia de massa também, eles produzem intelectuais orgânicos que vão sustentar aquela visão de mundo que eles defendem, né? Então, esses intelectuais orgânicos são muito importantes para a manutenção do sistema, né? Mas hoje em dia a quantidade de conteúdo é tanta e de tantas pessoas produzindo conteúdo que você tem vários intelectuais orgânicos que não se destacam, né? Cada vez mais difícil alguém se destacar como uma espécie de guru, né? Tem esses gurus aí, o Pondé, o Karnal, Clóvis de Barros Filho, né? Cortella, né? Esses são intelectuais que desempenham um papel de trazer o conhecimento acadêmico, tentando popularizar ele, mastigar esse conhecimento acadêmico erudito e tornar ele mais plausível para as massas, né? Para as massas receberem. É uma tentativa de trazer a academia para a questão popular, né? Eu lembro que eu vi uma pichação uma vez na rua que me chamou muita atenção. O seu conhecimento acadêmico chega na periferia? Era uma pichação, né? E é verdade, cara. Não adianta os intelectuais que prezam esse papel de intelectual na sociedade ficarem falando só entre eles mesmos, né? Só para eles mesmos e não terem uma correspondência com o real, né? Com a realidade e as verdadeiras
classes necessitadas e mudanças de fato do país. Não adianta você falar só para uma meia dúzia ali da sua realidade, né? Você tem que ter uma linguagem mais acessível, né, para todos. Pelo menos essa é a minha opinião, né? O Sócrates tinha ele andava no meio do povo, né, relativizando o logos, relativizando a razão, né? E foi até condenado por isso, por corromper a juventude, foi condenado a tomar cicuta e se suicidar, né? Mas o Sócrates, ele tinha um exercício que ele chamava de maiêutica. Ele era filho de uma parteira, a mãe dele era uma parteira, e ele comparava a elucidação do conhecimento, quando a pessoa conseguia pensar e relativizar, ao nascimento de uma criança. Era como se você nascesse de novo, né? Então, aquele processo de relativização maiêutica do logos que ele fazia, ele considerava que era como se o conhecimento introduzido na pessoa fizesse ele nascer de novo. Aí tinha aqueles socráticos, aqueles sofistas, né? Tinha aqueles sofistas como Hípias. E aí é legal, tem aquele filme do Roberto Rossellini sobre o Sócrates, muito bom, eu te recomendo, cara. Aí tem aquela passagem que ele pergunta o que é uma beleza, o que é a beleza, né? Aí tem uma comparação de uma jovem virgem com, acho que é com uma égua, né? Com um cavalo, com uma égua, não lembro mais ou menos. E aí ele vai relativizando tudo, cara. Quando você faz mais perguntas do que tem certezas, né? Você cai nesse exercício de relativizar o logos e de ir sempre perguntando, né? E aí você vai, através da dúvida, sempre questionando, e por mais que você obtenha algumas respostas, você não se contém com aquela resposta pronta e dada, né? Você sempre vai querer cada vez mais ampliar o seu repertório por meio da curiosidade. Por isso que a curiosidade é a base de toda a intelectualidade, né?